여러분, 안녕하세요. 저는 Carol 선생님입니다. Olá, pessoal. Sou a professora Carol. E sejam bem-vindos à nossa quinta aula de coreano básico. E hoje iremos aprender sobre o verbo ser em coreano, que se pronuncia ida. Vamos ver exemplos e aprender juntos. Gacha! Bom, quando conjugamos o verbo ser, ida, no formal, ele vira i예요 ou 예요. E depende muito da palavra que vem antes, ou seja, da sílaba final, ok? Então, se terminar em consoante, coloca i예요. E se terminar em vogal, 예요. Se terminar em consoante, que seria um A, um O. Não, perdão. Se terminar em consoante, que seria um exemplo, um N, um M, um R no coreano, nós colocamos I, E, yo. I, E, yo. E se terminar em vogal, um A, um O, um U, colocamos 예요. 예요. Bom, e aqui nós temos dois exemplos, né, de usando a palavra, a partícula de sujeito I, E, yo, e 예요. 이예요, 예요. Então, aqui no exemplo 1, no primeiro quadrante, né, nós temos a primeira frase. Vou marcar aqui para vocês verem. A primeira frase está... Eita, deixa eu botar mais grossinho aqui para vocês. Aqui. Pronto. Aqui está escrito Brasil. Brasil é Brasil, ok? Brasil. Saram é pessoa. Saram, pessoa. E quando a gente coloca o i예요, então é tipo Brasil, pessoa, sou. Então eu sou brasileiro, ok? Porque uma pessoa é como se fosse uma pessoa do Brasil. E uma pessoa do Brasil é um brasileiro ou brasileira. Então fala assim: Brasil saram이에요. Então, Brasil saram이에요. Eu sou brasileiro, ok? Então, aqui, esse i예요 é tipo sou. E o saram fica tipo brasileiro, sabe? É tipo a pessoa brasileira. Porque saram é pessoa e Brasil é Brasil. Então, é a pessoa do Brasil, ou seja, brasileiro, ok? Então, reparem aqui que eu vou marcar. Vou mencionar aqui, né? Ó, em vermelho. Terminamos com uma consoante, que é o mian, que é o semelhante ao M, né? Então, como terminou em consoante, nós colocamos o i예요. i예요. Então, ficou Brasil, saram, i예요. Ok? Quando eles perguntam assim... em coreano, ele pergunta qual é o seu país. Aí ele pergunta, 어느 나라 사람이에요? Que é tipo, de que país você é? E eles perguntam assim, 어느 나라 사람이에요? Então, para você falar, eu sou brasileiro, você fala assim, 브라질 사람이에요. É tipo, sou do Brasil, sabe? Eles perguntam de que país, você pode perguntar, responder, sou brasileiro. Então, se é brasileiro, o país dele é o Brasil. Então, aqui nós colocamos o i예요 porque terminou em mian, que é o M, ok? Que é a nossa consoante. Bom, abaixo nós temos a palavra assim, 이대견이에요. 이대견이에요. 이대견, aqui é o nome dele, que é Lee Tae-kyun. Aqui ele tá romanizado, tá? Mas no coreano é tipo I e não Lee. É tipo I Tae-kyun. Mas romanizado fica Lee Tae-kyun, ok? Então, novamente aqui nós temos o i예요, que é tipo eu sou. Ou eu sou. Então, novamente, nós temos aqui uma consoante, que nesse caso é o N. Eita, deixa eu apagar aqui. Que aqui foi o N,
mas ali em cima foi o M, ok? Então, como terminou em consoante, nós colocamos I, E, U. Então, recapitulando, na primeira frase, né, tá assim, Brasil saramieyo. Brasil saramieyo, que é tipo, eu sou brasileiro. Então, como terminou com consoante, a gente colocou ieyo. Ieyo. E embaixo, né, que tem tipo idekyon, e terminou com N, aí nós colocamos ieyo. Então, é Brasil saramieyo, idekyon nieyo. E aqui, no segundo exemplo, né, nós temos assim, a primeira frase, temos o nome Pedroyeyo. Pedroyeyo. Pedro é tipo Pedro. 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 E ao lado, nós temos a nossa partícula, né, que tá como yeyo. Yeyo. Que é tipo eu sou ou eu sou a ou apenas eu sou. Então, Pedro. Novamente aqui, ó, atenção, ele não terminou com uma consoante, e sim uma vogal, que é a vogal O. Então, como terminou com uma vogal O, né? Pela regrinha, nós colocamos a terminação ye, yo. Ye, yo. Quando terminar em consoante, será I, E, yo. E quando terminar em vogal, será ye, yo. Ok? Então, Pedroyeyo. Pedroyeyo. Eu sou o Pedro. Bom, aqui abaixo nós temos a frase assim. 정영흐 예요. 정영흐 예요. 정영흐 예요. Então, 정영흐 é o nome dela, ok? Deixa eu pegar aqui. Então, esse é o nome dela. 정영흐. He, né? He. Mas no coreano é 정영흐. É um hui, sabe? Então, e o yeyo, que é tipo eu sou a, eu sou o, ou apenas eu sou. Então, novamente aqui, cadê? Terminou em i, que é uma vogal. Então, pela regra, como terminou em i, nós usamos a terminação yeyo. Yeyo, ok? Então, recapitulando aqui, no exemplo 1, nós tivemos Buradir Saram Ieyo, eu sou brasileiro. Itekyon Ieyo, eu sou Litekyon. Pedro Ieyo, eu sou Pedro. E Jongyeonho Eyo, eu sou a Jongyeonho. Bom, e a palavra-chave da aula de hoje é morango. E aqui nós temos a frase de novo. Jongyeonho Yeyo. Então, no início da frase acima, né? Da frase acima, essa que eu coloquei aqui, você pode adicionar o 저는, que significa eu, na forma formal do coreano. Ou seja, você está sendo respeitoso com a pessoa com quem você fala, que você se refere a si mesmo como 저. E quando você fala, tipo, 저, é o eu de uma forma muito formal, tá? Então, você pode falar 저, que é eu, numa forma formal. E o nan é apenas a partícula, tá? Que a gente vai aprender numa aula mais pra frente. Mas quando eu falo 저는, eu tô falando de mim mesmo de uma forma muito educada. Aí, se eu colocar o 저는, fica assim, ó. Deixa eu digitar aqui. Botar aqui, aí eu vou botar 저는. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo. Não consigo mudar o tamanho. Mas, deixa eu apagar aqui e riscar. Digamos que eu escreva assim. Ó, deixa eu dar zoom. Dá um zoomzinho aqui.
Aí eu vou escrever 저는. Aí fica tipo 저는 정영흐예요. Que é tipo eu sou a 저영흐. Então aqui tá numa forma muito educada, né? Que fica tipo mais formal, né? Então 저는 que é tipo eu. 정영흐예요. Então, mas no coreano, né, assim como no português, a gente pode omitir o sujeito, que é o eu. Se o contexto estiver claro, que aqui está claro. Quando eu falo Choyeon-hee, que é tipo nome, e eu falo yeyo, é tipo eu sou. É o verbo ser, ok? Então, quando eu falo 저는 정연흐예요, é tipo eu sou 정연흐. Mas se eu botar o 저는, é tipo, olha, eu sou 정연흐. Fica mais formal, sabe? De uma forma mais completa no coreano, ok? Bom, aqui é o vocabulário da aula de hoje, mas eu ainda vou. Vai ter outro slide depois desse, tá? É porque tudo tá sendo um complemento. Então, 저 é eu, 이거 significa isto. 저 사람 é aquela pessoa, ok? 남자 significa homem. 여자 significa mulher. 뭐 significa o quê? E uyu significa leite. Então, 저, eu, 이거, isto, 저 사람, aquela pessoa, 남자, homem, 여자, mulher. 뭐 significa o quê? E uyu significa leite. Bom, e agora nós vamos para a conversa, né? Então, 뭐예요 significa o que é isso? Tipo, 뭐예요. Aí uma pessoa pergunta, né? 뭐예요? Que é tipo, ó, o que é isso? Aí você fala, 우유예요. 우유예요. É leite. Então a pessoa pergunta, ó, 뭐예요? Aí vocês falam, 우유예요, que é tipo leite, ok? Deixa eu só fechar a porta aqui, ligeiro. Voltei, gente. Então, vou falar primeiro, vou perguntar e vocês respondem. Vou primeiro falar o que é e vocês falam. Eu vou perguntar, 뭐예요? O que é isso? E vocês vão responder, 우유예요, ok? Atenção. Ó, 뭐예요? Aí vocês falam, 우유예요, 예요. 뭐예요? 우유예요, ok? Então, 뭐예요 é tipo, o que é isso? Então, novamente, vocês veem aqui, ó, que terminou em ó. Opa. Terminou em ó, que é a vogal. Então, como terminou, nós colocamos yeio. E aqui terminou em vogal, que é o u. Opa, deixa eu apagar. Terminou na vogal o yu, né? Yu. E a gente coloca o yo. Não, yeio, yeio. Ok? Então, 뭐예요? 우유, 예요. E abaixo nós temos 이거 뭐예요? 이거 é isto. 뭐 é o quê? 예요 é tipo, é o verbo ser, então também é como é. Então, 이거 뭐예요? Isto é o quê? Então, 이거 뭐예요? Aí você fala, 이거는 집이에요, 집이에요. Aí eu falo, 이거 뭐예요? 이거는 집이에요. Então, ficou assim. Isto, o que é? Ah, isto é uma casa. Que em coreano, 이거 뭐예요? Aí responde, 이거는 집이에요. 이거 뭐예요? Isto é o quê? 이거는 집이에요. Isto é uma casa, ok? Abaixo nós temos assim, 누구예요? 누구예요? Quem é?
A pessoa responde, 저예요, 저예요, sou eu. Então, pra quem tá em casa e alguém bate na porta, aí você tá lá dentro. Aí você pergunta, 누구예요? 누구예요? Aí a pessoa que vai estar lá na porta vai falar assim, 저예요, 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 que é tipo, sou eu, ok? Então, 누구예요? Quem é? 저예요, sou eu. E por último, nós temos assim, 저 여자는 누구예요? 저 여자는 누구예요? Quem é aquela mulher? Então responde. 선생님이에요. É a professora. Então, em coreano fica assim. 저 여자는 누구예요? Aí respondem. 선생님이에요. Quem é aquela mulher? 저 여자는 누구예요? Ah, é minha professora. Ah, 선생님이에요. Ok? Então, 저 여자는 누구예요? É tipo, quem é aquela mulher? 여자 é mulher. 는 é partícula, tá? 누구 é quem. E o 예요 é o verbo, né? Que é aquele 예요 ou 예요. Então, 저 é quase como aquela, tá? Então é 저 여자는 누구예요? Quem é aquela mulher? E respondem 선생님이에요. Ok? Então, vou falar a pergunta e a resposta e no final vocês respondem. Vou deixar... Eu falo e deixo um tempinho para vocês falarem. Eu falo um pouquinho e vocês falam. Vocês vão repetir o que eu falar, tá bom? 뭐예요? 뭐예요? 우유예요. 우유예요. 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? 이거는 집이에요. 이거는 집이에요. 누구예요? 누구예요? 저예요. 저예요. 저 여자는 누구예요? 저 여자는 누구예요? 선생님이에요. 선생님이에요. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, bem curtinha, né? Porque ela é bem objetiva, né? E a partícula de sujeito, ela é bem objetiva, né? Que nada mais é do que o verbo ser em coreano, só que no caso sendo conjugada na forma formal, ok? Então, recapitulando, o verbo ser, ele é conjugado na forma formal, ele vira ieyo ou yeyo. Se terminar em consoante, nós usamos ieyo. E se terminar em vogal, nós usamos o yeyo. Aqui dei exemplos. 브라질 사람이에요. 이태경이에요. 페드로예요. E 정경흐예요. Aqui eu falei sobre o uso ou a inibição do sujeito, que no caso é o 저는, mas aqui dá para inibir, ok? E a palavra-chave é morango. Vocabulário, 저, eu, 이거, isto, 저 사람, aquela pessoa, 남자, homem, 여자, mulher, 뭐, o que, e 우유, leite. E aqui é a conversa, né? 뭐예요? 우유예요. 이거 뭐예요? 이거는 집이에요. 누구예요? 저예요. 저 여자는 누구예요? 아, 선생님이에요.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem a aula de hoje e até a próxima. Annyeong!